Então, meu nome é Anísio, eu sou professor aqui do DCC, eu estou no laboratório SPEED, tem vários professores nesse laboratório. Nosso foco lá são sistemas e mineração de dados, aprendizagem de máquina, etc. Então, eu vou começar a palestra agora falando um pouquinho de aprendizagem de máquina, que é o fim do título, né? Causalidade. Eu vou começar com a aprendizagem de máquina e vou motivar por que a gente precisa de causalidade. A aprendizagem de máquina está sendo utilizada em vários cenários, por exemplo, aqui em sistema de recomendação, filtros de e-mail também, para detectar spam, isso tem muitos anos já que é usado. Essas são duas aplicações bem pouco sensíveis, vamos dizer assim, mas tem outras do tipo carro autônomo, que são muito mais sensíveis e muito mais... o uso, né, de machine learning tem que ser muito mais criterioso. Além dos carros autônomos, eu vou citar alguns exemplos aqui de aplicações que o uso de machine learning tem que ser feito com bastante critério. Um desses usos é a justiça. Então, nos Estados Unidos, existe um sistema que ele roda um algoritmo de aprendizagem de máquina privado e fechado. Ninguém conhece o algoritmo, mas a gente sabe quais são as entradas que eles usam, e a saída desse algoritmo é basicamente a previsão de reincidência de um criminoso, de um detento que foi preso, e você quer determinar qual é a probabilidade de ele reincidir em crime. Isso é utilizado, por exemplo, para determinar se você vai dar liberdade condicional a esse detento ou não. E o problema aí, básico, é que, como é uma empresa, é um software proprietário, ninguém sabe qual é o algoritmo. Essa reportagem do New York Times aí discute isso e discute possíveis vieses também desse algoritmo. Esse algoritmo, por exemplo, ele tem uma tendência a recusar a liberdade condicional de pessoas negras, por exemplo. Então, é bastante complicado. Em saúde, a aprendizagem de máquina surge como um terceiro ator no relacionamento do paciente e do médico. Só que aqui também surgem vários problemas. Tem várias oportunidades, lógico, mas tem problemas. Um problema é o seguinte: se o médico se baseia num diagnóstico dado por um algoritmo de aprendizagem de máquina para tomar a decisão de um tratamento, e aquilo tem um resultado diverso, por exemplo, o paciente evolui para a morte, por exemplo, de quem é a responsabilidade? Do médico ou do algoritmo de aprendizagem de máquina? Tem gente que acha que é do médico, porque foi ele que tomou a decisão, tem gente que acha que pode ser do algoritmo, porque o médico se baseou no que o algoritmo falou. É fácil, por exemplo, a gente pensar se fosse um exame de raio-x, e não um algoritmo de machine learning. Um exame de raio-x. Depois você descobre que a máquina de raio-x tinha um defeito de fábrica. E o médico se baseou naquele exame de raio-x para fazer o tratamento. A responsabilidade é do médico ou da empresa que fez a máquina, por exemplo. No mesmo caso, né, o algoritmo de aprendizagem de máquina, que no fundo vai ser uma ferramenta para o médico fazer o diagnóstico. Tem um detalhe aqui também, que é a confidencialidade. Os dados de saúde das pessoas são muito sensíveis, porque isso aqui, se cair na mão de pessoas inescrupulosas ou, por exemplo, de empresas de seguro-saúde, ela pode te negar fazer parte de um plano de saúde, porque você vai desenvolver uma doença crônica no futuro e você vai ser uma pessoa que vai onerar muito o plano, por exemplo. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de dado. E finanças também. Aprendizagem de máquina é muito utilizado por bancos. Então, basicamente, todo mundo aqui tem uma pontuação no Serasa, etc., e outros concorrentes do Serasa. É uma pontuação de crédito. E os bancos e as seguradoras usam essa pontuação para te aprovar um empréstimo
ou para determinar o preço de uma apólice de seguro do seu carro, por exemplo. Então, a gente já é afetado em várias situações aqui por esse tipo de algoritmo. Além dessas, tem outras aplicações que são críticas. Por exemplo, se o astronauta está no espaço, é um ambiente inóspito, né? Então, é muito complicado você utilizar a aprendizagem de máquina de forma cega. Basicamente, a diferença entre bem alto nível, né, da programação tradicional para machine learning é a seguinte. A gente tem dados em um programa, o computador processa a saída. Esse é o panorama da programação tradicional. Os dados, por exemplo, pode ser um vetor de números inteiros e o programa um programa que ordena esses números, certo? A saída é o vetor ordenado. Em aprendizagem de máquina, a entrada são os dados e a saída, né? Então, por exemplo, se a gente tem essa aplicação de spam, a gente tem vários textos de e-mail, que são os dados, e para cada texto de um e-mail, a gente tem se ele é spam ou não. A ideia é mostrar esse exemplo de e-mails para um programa, para um computador, para um algoritmo de aprendizagem de máquina, e gerar um programa que, dado um novo e-mail que nunca foi visto, você vai falar se ele é spam ou não, né? Essa que é a ideia. Basicamente, a gente então tem os dados, o modelo, as previsões e o usuário, que é o alvo, usuário-alvo, né, para quem que essas previsões vão ser úteis. Os dados podem estar em grandes volumes de dados ou pequenos volumes de dados. Os dois trazem desafios para machine learning. Se forem muitos dados, você tem um problema de processar essa quantidade de dados e você também tem um problema de ter correlações espúrias nesses dados. Outro problema, no caso de volumes de dados pequenos, é que você pode ter pouco exemplo para treinar um modelo de aprendizagem de máquina, que também não é uma situação boa. Além disso, os dados podem estar em modalidades diferentes. Texto, imagem, som. Tradicionalmente, em computação, cada modalidade de texto é tratada por uma comunidade diferente. Então, por exemplo, texto, em geral, é tratado pela comunidade de recuperação de informação. Imagem, pela comunidade de visão computacional. O som, pelo processamento de discurso. Se for um dado tabular, pela comunidade de banco de dados. E por aí vai. Cada comunidade dessa tem uma agenda diferente, tem um interesse de pesquisa diferente. Quanto ao modelo, a gente tem basicamente uma forma, né, de dividir os modelos, são em modelos interpretáveis e modelos não interpretáveis. Modelos interpretáveis são modelos que, dada uma entrada e a saída, você consegue olhar para o modelo e determinar por que a saída foi aquela. Modelos não interpretáveis são modelos caixa preta, em geral modelos muito complexos, em que você só sabe se a entrada foi essa, a saída foi aquela, agora o porquê é muito difícil de determinar. Um exemplo de modelos interpretáveis são a árvore de decisão, que está ali, e outro exemplo, um exemplo, né, de não interpretáveis são as redes neurais profundas, por exemplo. Tá? Existe um trade-off entre esses modelos. Quando a gente olha a acurácia, ou seja, a precisão do modelo, os modelos caixa preta tendem a ter uma acurácia maior, embora tenham uma interpretabilidade menor. E o contrário acontece com os modelos interpretáveis, que são interpretáveis, mas, em geral, a acurácia deles é menor. Tá? Isso é importante em várias aplicações. Então, passando agora para as previsões e para o usuário, a gente pode ter dois tipos de usuário, basicamente. Um usuário que é o usuário final-alvo da aplicação. Então, o médico, por exemplo, que está usando um sistema que faz previsão de tratamento ou de diagnóstico. E aí ele pode perguntar, por exemplo, por que eu devo confiar nessa previsão? Se o algoritmo previu que o tratamento é abrir a cabeça do paciente e tirar o tumor do cérebro dele. O médico vai falar, ok, mas por quê? Não vai só abrir só porque o algoritmo falou que é para abrir, né? Tem que saber por que
porque que aquela decisão é a melhor possível para aquele paciente. Um outro tipo de usuário são os cientistas de dados ou os pesquisadores em machine learning ou engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, que está interessado em melhorar os algoritmos. Então, ele tem que entender por que aquela previsão foi feita daquele jeito para tentar melhorar. Então, a pergunta seria, como que eu melhoro as previsões do algoritmo? Nos dois casos, é importante, então, a gente garantir a interpretabilidade da previsão. Então, tem que vir a previsão junto com a interpretação daquela previsão ou explicação. Um outro cenário também interessante em machine learning é que, muitas vezes, os dados estão disponíveis em várias formas. Então, por exemplo, em dados de saúde, que é o que eu trabalho, a gente tem dados de exames que as pessoas fizeram, exames de sangue, exames de laboratório em geral. A gente tem imagem de raio-x, imagem de fundo de olho, que eu vou mostrar aqui. Tem vários tipos de imagem. Som a gente não trabalha, mas tem muito dado textual também, que são as notas que o médico escreve, né, sobre o caso do paciente. Então, o aprendizado multimodal é importante aqui também. Então, para a tomada de decisão, algumas perguntas que ainda não estão respondidas são: com que frequência que esses algoritmos de aprendizado de máquina indicam a decisão correta? É muito difícil determinar isso, e os insights que são insuficientes sobre os efeitos das decisões. Então, por exemplo, um algoritmo de recomendação da Amazon, ele te recomenda um livro baseado em dados passados, e aí, se você clicar naquela recomendação, aquilo vira um dado que vai incorporar o próprio sistema no futuro para ele retreinar o modelo. Então, qual que é o impacto desse ciclo aí nas recomendações? Em geral, começa a enviesar muito a recomendação. Vocês devem ter Instagram, rede social, essas coisas. Você começa a ver uma coisa, aí só vem aquilo nas suas recomendações, né? Isso é um problema. Tem alta precisão? Alta precisão nem sempre é suficiente. Porque, por exemplo, num sistema de classificação de, sei lá, vaca e camelo, vai classificar vaca e camelo. A princípio, parece fácil, porque uma vaca é bem diferente de um camelo, né? Então, você pode desenvolver um sistema que tem uma precisão bastante alta. Mas já foi mostrado que redes neurais têm uma tendência a focar no fundo da imagem. Então, elas têm uma precisão nessa aplicação que eu estou falando muito alta, porque, em geral, as vacas estão num gramado e os camelos estão num lugar que tem areia, deserto. Então, se tiver uma vaca no deserto, ele vai falar que é um camelo. Ou seja, ele não está olhando se é uma vaca ou se é um camelo, ele está olhando o fundo da imagem. Isso é muito comum. E as predições futuras serão robustas em novos contextos? É muito difícil garantir isso. Então, uma linha de pesquisa se eu treino dados de um algoritmo num hospital, por exemplo, que tem uma determinada população, com uma determinada carência, com um determinado conjunto de doenças, etc. Se eu levar esse modelo para outro hospital, isso vai funcionar? Provavelmente não. Se você levar de forma ingênua, né? Pegar um modelo ali e colocar no outro, não vai funcionar. Então, a interpretabilidade é bastante importante. E o que é interpretabilidade? Nesse contexto aqui, é a capacidade de um ser humano entender a predição. Então, esse ser humano ele pode ser o alvo, o médico, por exemplo, ou pode ser alguém que está desenvolvendo o sistema, que aí é um cientista de dados, um engenheiro de dados, e aí ele vai ter um entendimento da predição diferente, pode ser mais técnico, por exemplo. Ou a predição, a explicação, a interpretação para o médico tem que ser em termos médicos e não em termos de aprendizagem de máquina, com vocabulário de aprendizagem de máquina, né? É importante, então, para a confiança e transparência no modelo, quando a gente pensa no usuário final, a melhoria do modelo, quando a gente pensa no engenheiro de dados, ou a previsão do viés, para garantir fairness, e a identificação e prevenção de viés discriminatório, por gênero, por raça e etc. A gente não quer modelos que só tenham alta acurácia. Tem que prevenir o viés também, principalmente se for discriminatório,
com alguma população. O caso clássico aqui são duas pessoas com uma formação equivalente, porém, uma delas, por ser do gênero feminino, por exemplo, o sexo biológico feminino, ela sofre uma discriminação em relação a uma outra pessoa do sexo masculino só por causa do sexo. Sexo seria uma variável que não deveria ser considerada num algoritmo de aprendizagem de máquina, no caso de seleção, por exemplo, de vagas de emprego. Aí você fala, é só tirar essa variável na hora de treinar o modelo. Mas existem variáveis que a gente chama de variáveis proxy, que muitas vezes é fácil você inferir o sexo a partir de outras variáveis da pessoa. Além dos aspectos técnicos e etc., existe um aspecto legal aqui, que na Europa, onde isso começou, em 2018, passou uma legislação na União Europeia, na verdade, não na Europa, na União Europeia, em que cidadãos da União Europeia que forem afetados por decisões de algoritmos de aprendizagem de máquina, eles têm direito a uma explicação sobre aquela decisão. Foi chamada de direito à explicação, né, a legislação, e tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e outros países, a gente tem legislações parecidas para tratar isso daí. Então, o que eu estou querendo dizer com interpretabilidade? A gente parte, então, de um conjunto de dados, nessa aplicação aqui, a gente quer identificar o animal que está na foto. Então, por exemplo, se é um cachorro, um gato, um papagaio. Para isso, a gente tem várias fotos de animais e o rótulo, né, o animal que está naquela foto. Então, a gente vai aprender um modelo para isso, por exemplo, uma rede neural, e dada uma nova foto, que não estava no conjunto de treinamento, a gente consegue falar a classe né, qual é o animal que está na foto. Só que o usuário, ao ver essa classificação, pode ainda ter várias perguntas, né? Por que essa classe? Quando que ele acerta? Como é que eu corrijo erros quando ele erra? Então, o objetivo da interpretabilidade é o seguinte: propor um novo jeito de aprender, em que a gente vai ter dois modelos. Um modelo que é bom em fazer a classificação, e aí ele pode ser caixa preta, como eu falei, porque a precisão dele vai ser muito alta. Mas um outro modelo interpretável, que vai fazer a interpretação dessa classificação para poder explicar para o usuário. Então, um modelo ia falar que a classe é cachorro e o outro ia falar é cachorro por quê? Porque ele tem pelo, pata e o atributo orelha de cachorro. Pode ser suficiente ou não a explicação, mas, a princípio, sim. Então, ele entende por que o algoritmo falou que aquilo era um cachorro. Ele entendeu que era um cachorro porque tinha pelo, pato e orelha de cachorro. E ele sabe onde ele acerta, onde ele erra, por causa da explicação. Então, essa é a ideia da interpretabilidade. Em sistemas comerciais, já foi mostrado que, quando você consegue explicar uma predição, você aumenta a chance de sucesso do sistema. Então, aqui é um exemplo de uma pessoa que está navegando no site da Amazon, lá, por exemplo, e o interesse dele lá de curto prazo é a biografia do Einstein, certo? Baseado nisso, a Amazon identificou outros livros, que no caso é um sistema de recomendação, outros livros que poderiam ser do interesse da pessoa. Por exemplo, a bibliografia do Benjamin Franklin ou do Steve Jobs. Só colocar essa recomendação não é interessante, por melhor que ela seja. Então, a Amazon inclui ali como que ela encontrou aqueles livros. Então, pessoas que compraram a bibliografia do Einstein também compraram esses outros livros aqui. E estudos mostram que, quando você coloca essa explicação, a chance do usuário clicar na recomendação é muito maior, e comprar também. Então, a gente consegue interpretar as predições do algoritmo de aprendizagem de máquina. Agora eu vou falar de causalidade. Onde que entra a causalidade? Então, essa figurinha aqui fala, né,
o cidadão ali de gravata verde fala, ó, dormir com meus sapatos sempre me dá dor de cabeça. E o de gravata vermelha responde, não seria porque você bebeu na noite passada? Então, o que acontece? Ele bebeu na noite passada e no dia seguinte, isso causou, né, ele acordar de sapato, ele não tirou o sapato, e também ter dor de cabeça, ele teve ressaca. Então, a gente tem uma variável confundidora, que é ele bebeu na noite passada. E beber na noite passada é que é a causa das outras duas variáveis que ele criou uma relação de causa entre elas, embora seja só uma associação, né, uma correlação. Então, na literatura, na comunidade de aprendizagem de máquina, um dos caminhos que estão sendo seguidos é tratar causalidade. Esse aqui é o Yoshua Bengio, é um dos ganhadores do Turing Award, por causa das redes neurais profundas. E ele menciona isso nessa entrevista aqui, né, que a gente precisa descobrir modelos que são causais para poder realmente avançar a área, né. Uma outra linha aqui é o Judea Pearl, também outro ganhador do Turing Award. Ele, junto com esse jornalista, o Dana Mackenzie, escreveram esse livro, The Book of Why. Esse livro é um livro para o público leigo, não é um livro técnico, bastante interessante, eu recomendo. E, nesse livro, o Judea Pearl começa lá da época das cavernas e vai mostrando como é que o entendimento humano do mundo é muito baseado em causalidade. Então, o Judea Pearl é esse velhinho aí, e ele deu uma entrevista, salvo engano, em 2018, eu acho, em que ele argumenta que Deep Learning é só uma forma de fazer fit em uma curva. Basicamente, se aprender uma função, só isso. Não tem nada além, não tem nada de relação de causa e consequência em Deep Learning e aprendizagem de máquina em geral. A frase foi interpretada como uma provocação, e eu acho que foi mesmo. Foi na época que ele estava lançando o livro, etc., mas ele está certo, ele não está errado. E o que ele quer dizer com isso? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, a gente tem, no eixo X, as horas de estudo, no eixo Y, o percentual de nota que a pessoa tirou, né? Quantos por cento do máximo. E aí, a gente vê a linha azul, é o fit de uma reta, ou seja, um modelo linear, nesse dado. O dado ali, cada estudante é um ponto vermelho, e fez o fit ali de uma curva, no caso, uma reta. Isso pode ser feito também de forma não linear, né, com funções tão complexas quanto a gente queira, em várias dimensões, que aí a gente não vai ter uma reta, a gente vai ter um plano, e com modelos bastante complexos, como as redes neurais profundas, que basicamente são relações não lineares e em altas dimensões. Um curve fit com anabolizantes, né? Mas ainda um curve fit, fazendo o fit de uma curva, não tem relação de causa. E o problema do fit é que ele pode enganar. Então, se você só olha os dados ali desse gráfico, no eixo X são os anos, e aí tem o eixo Y de um lado e um do outro. O importante é o seguinte, a linha verde é o gasto dos Estados Unidos em ciência e tecnologia espacial. A linha vermelha são 3 formas de suicídio. Então, pelo gráfico, a gente vê que são altamente correlacionados. E se a gente quiser calcular ainda, a correlação ali deu mais de 0,99 e ela vai até 1 só. Então, os dados são extremamente correlacionados. Agora, a correlação não implica causa, né? Então, isso significa que isso não significa, né, que os Estados Unidos, por exemplo, deveria diminuir o gasto em ciência e tecnologia para ver se diminui os suicídios lá. Isso não é verdade. Esse caso aqui é um caso clássico aí de correlação espúria.
A gente sabe, né, o bom senso sabe que isso aqui não é verdade, não tem evidência nenhuma que seja verdade uma relação de causa aqui entre essas duas coisas. Mas, quando a gente trata de dados que a gente não tem é tão fácil assim determinar, né, é que começam os problemas. Determinar, que eu digo, determinar a relação de causa. Então, aqui, por exemplo, a gente sabe a relação de colesterol e exercício, tá? Mas vamos tratar esses dados aqui. Cada bolinha dessa é uma pessoa. O eixo X é o tanto de exercício que ela faz, o eixo Y, colesterol, nível de colesterol no sangue. Olhando só para esse gráfico aqui, quanto mais exercício ela faz, mais colesterol ela vai ter no sangue, né? Ou seja, se eu pego uma pessoa que tem muito colesterol no sangue, eu sei que o colesterol no sangue muito alto pode ser ruim, então eu falo com ela, para de fazer exercício. Essa é a decisão em cima desse dado aqui, né? O problema é o seguinte, é sabido que, à medida que a gente envelhece, existe uma tendência ao nível de colesterol no sangue ser mais alto. Então, se você pegar uma criança de 10 anos e um velho de 80 anos, olhando só a idade, independente de qualquer outra coisa, é esperado que o colesterol do velho seja mais alto, tá? Então, o correto aqui seria eu ter não um modelo que faz o fit desses dados ali, de forma linear, e sim um modelo para cada faixa de idade. Porque aqui, por exemplo, se a gente pega ali os 50 anos, aí a correlação é negativa, como em todos os outros casos. Ou seja, quanto mais exercício, menor o colesterol. O fato importante aqui é entender como que esse dado é gerado. Então, ou seja, o que afeta o colesterol não é só a quantidade de exercício, a idade também é importante. E tudo isso é importante porque isso leva a ações contraditórias. Num caso, você manda a pessoa aumentar os exercícios para diminuir o colesterol, que é o lado esquerdo, e no outro caso, você manda ela diminuir o exercício para diminuir o colesterol. Tá? Então, o que falta aqui é um conhecimento causal para prever a consequência de uma ação. O objetivo é sempre fazer uma intervenção. Então, eu quero fazer uma intervenção para diminuir o colesterol. Como que eu faço isso? Aumentando ou diminuindo o exercício. Causalidade é um problema antigo, literalmente centenas de anos, que está sendo estudado na filosofia, por exemplo, aí tem questões de livre-arbítrio, etc. Do ponto de vista mais prático, a gente aborda o problema seguindo grande parte do trabalho do Peul, de Judea Peul. Esse outro livro dele já é um livro técnico, é um livro de uma disciplina que eu uso aqui no DCC, que é Causalidade em Aprendizagem de Máquina. E aqui ele formaliza como é que você usa isso dentro de Machine Learning. Ele propõe o seguinte, 3 níveis de perguntas. Você tem perguntas que são observacionais. Então, por exemplo, uma pergunta observacional é: pessoas que tomam remédio X se recuperam? Algoritmos de aprendizagem de máquina conseguem responder esse tipo de pergunta. Mas não conseguem responder perguntas do tipo intervencionais e contrafactuais. Intervencional, uma pergunta, né, intervencional é: se eu receitar o remédio X, a pessoa irá se recuperar? Um algoritmo de learning não consegue fazer isso, responder isso. Também não consegue um contrafactual. Se eu tivesse receitado o remédio X, dado que eu não receitei, a pessoa teria se recuperado? Então, são 2 tipos de perguntas, as intervencionais e as contrafactuais, que a Machine Learning, em geral, não consegue responder. Então, no primeiro nível, é a associação, é tudo que existe de Machine Learning. E nos outros níveis, é colocando Machine Learning mais alguma coisa. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas que é mais técnico. Mas, basicamente, na associação, você só usa os dados. Na intervenção e no contrafactual, você usa outras estruturas, que é conhecimento do domínio, etc., para responder essas outras perguntas. A aprendizagem de máquinas é sobre correlações, modela a distribuição dos dados, e as previsões são baseadas em observações. Ou seja, eu só tenho
dado. Entra dado, sai previsão. Causalidade é sobre causa e consequência e modela o mecanismo que gera o dado. Então, tem que ter o dado e tem que falar como que o dado é gerado. E a previsão me permite fazer intervenções. Eu posso fazer uma intervenção. Questão intervencional, ela é numa população, no sentido estatístico, né? Então, se eu pegar a população de adultos, se eu fizer uma intervenção que é vacinar esses adultos, qual que é o resultado que eu espero daquela população? O contrafactual é no nível do indivíduo. Então, se eu vacinar essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Certo? Então, um é o nível população, o outro é o nível indivíduo. E o que eu quero dizer com isso? Modelar a distribuição dos dados ou o mecanismo de geração dos dados. Para dar uma intuição, isso aqui é uma figura da caverna de Platão. Então, no centro ali, a gente tem prisioneiros. Esses prisioneiros nunca saíram dessa caverna. E tudo que eles conhecem do mundo são as sombras naquela parede lá. Essas sombras vêm de pessoas que estão atrás deles, mas que eles nunca viram, que tem uma fogueira lá, e essas pessoas ficam levantando objetos que geram as sombras na parede que os prisioneiros vejam. Então, o que a gente quer com causalidade? Não modelar a distribuição dos dados, que é só a sombra, mas sim o mecanismo de geração dos dados, que é como que essas sombras foram geradas. Essa que é a ideia de inferência causal. Então, é como se você olhar só os dados, o dado é a sombra só, é o que a pessoa está vendo só. A geração do dado é como que aquele dado foi gerado, no caso mais simples aqui, óbvio, né, foi pelas pessoas levantando os objetos lá em frente à fogueira. Tá? Aprendizagem de máquina causal, ele passa por todas as linhas de aprendizagem de máquina, tudo, e também várias aplicações, visão computacional, processamento de linguagem natural e etc. Eu vou falar rapidamente da minha pesquisa aqui. Então, minha pesquisa está em interseção disso tudo. Aprendizagem de máquina, inferência causal e saúde. Então, eu entrei muito na área de inferência causal, porque tudo que você vai fazer em saúde, você tem que explicar por quê. E por quê, do ponto de vista de causalidade, não só de correlação. É por quê mesmo. Então, por exemplo, uma doença que eu trabalho aqui. Retinopatia diabética. Retinopatia diabética é a maior causa de cegueira evitável no mundo. É uma decorrência do diabetes tipo 2. Então, quem tem diabetes, provavelmente, se não for cuidado, etc., vai desenvolver a retinopatia diabética. Ela vai do nível 0, em que você não tem a doença, até o nível 4, em que você está praticamente cego. A parceria que a gente tem aqui é com o IPEX. O IPEX ele hoje é uma empresa, é um centro de telemedicina para doenças de olho nos Estados Unidos. Atende 53 estados americanos, então eles têm um dataset gigante. Tem médicos especialistas em análise de imagem de fundo de olho, que é esse tipo de imagem aqui. Então, eles têm muitos dados, mandaram muitos dados para a gente. A gente está trabalhando hoje com um dataset de 11 mil pacientes, aproximadamente 80 mil imagens desses pacientes. E o que a gente está interessado? Em 3 tarefas. A primeira é o diagnóstico. Então, dado uma imagem de fundo de olho, qual é o grau de retinopatia diabética? Mas, além disso, como eu falei, né, não basta eu falar com o médico que o grau é o grau 3, que ele vai fazer um tratamento na pessoa. Então, eu tenho que falar, por exemplo, é uma retinopatia diabética, a imagem da esquerda, não proliferativa. Eu tenho que falar por quê? Por quê? Porque tem aneurisma, porque tem hemorragia em determinados pontos da imagem. Ou, não, é uma retinopatia proliferativa, que já é o grau 4, porque tem um crescimento anormal dos vasos sanguíneos ali do olho. Aí sim o médico vai lá, confere se é isso mesmo e acredita ou não no diagnóstico. Né?
Mas também é interessante determinar o prognóstico, que é como que o paciente vai evoluir. O prognóstico ele é importante, por exemplo, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países não desenvolvidos. A gente tem uma carência de médicos oftalmologistas. No caso da retinopatia diabética, é pior ainda, porque não basta ser oftalmologista, ele tem que ser especializado em retinopatia diabética. Então, você vai filtrando, filtrando, filtrando. Você tem poucos médicos de retinopatia diabética em Belo Horizonte. Imagina no interior da região norte, por exemplo. Não tem, basicamente não tem. Então, o SUS, ele hoje funciona assim. Existe uma fila de pessoas para fazer o acompanhamento da retinopatia diabética, principalmente os diabéticos, né? Só que essa fila hoje ela é de ordem de chegada. Então, você pode ter na frente uma pessoa que tem um grau 0, um grau 1, e lá no fim da fila tem uma pessoa que está no grau 3, quase perdendo a visão, e simplesmente porque ela chegou depois, ela não vai ser atendida a tempo e vai evoluir para um grau 4, por exemplo. Então, o prognóstico é você identificar que essa pessoa vai evoluir rapidamente para um grau pior e, por exemplo, passar ela na frente da fila. E o tratamento também é importante, que é qual a intervenção mais eficaz para aquele paciente. Um dos tratamentos da retinopatia diabética são bastante invasivo, que é injeções no olho. Então, a pessoa tem que tomar, no mínimo, 3 injeções no olho, em cada olho. Cada injeção custa R$3.000. Então, R$3.000, 3 injeções, R$9.000, 2 olhos, R$18.000. Pode ser que não seja suficiente, tem que tomar mais. Então, ou seja, além de invasivo, é um tratamento muito caro. Então, será que é o melhor tratamento mesmo para aquele paciente? Isso é uma decisão muito importante, ainda mais num país pobre e etc. Né? Além de retinopatia diabética, eu trabalho com glaucoma, com outras doenças de olho, problemas de saúde mental, imagem de ressonância magnética de cérebro e etc. Para Parkinson, para TDAH, para um monte de coisa. Então, resumindo, né, a minha pesquisa é dados médicos. Tá? Eu, junto com a professora Gisele, a gente criou esse semestre a disciplina de aprendizagem de máquina para a saúde, porque a saúde ela tem características que são totalmente diferentes do resto. É uma disciplina de cunho prático, então a ideia é que você aprenda coisas que vão ser úteis depois, quando você for, entre aspas, utilizar isso mesmo lá fora, né, no mundo real. A gente vai falar de vários paradigmas de aprendizagem de máquina, supervisionado, não supervisionado, etc. Vamos abordar tarefas médicas, diagnóstico, prognóstico e tratamento, diferentes tipos de dados médicos, com modalidades tipo texto, imagem, dados tabulares e aprendizado multimodal. E também vai ter vários convidados da área médica e da interseção da computação com a medicina também. Tá? Uma disciplina aí que está sendo ofertada esse semestre pela primeira vez. Então, eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, que, se não lembrar de mais nada, pelo menos lembre dessa figurinha aí. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Deu 50 minutos, acho, né? Tá bom? Deu 40, mas... Pessoal, então está aberto para perguntas, quem tiver. Professor, eu queria saber, na área da saúde, considerando todas aquelas preocupações e cuidados que você mostrou, a sua pesquisa ela chegou a ser implantada de fato no SUS ou você ainda está mais assim, na área de testes, vendo como os modelos evoluem? A gente está hoje na fase da pesquisa, mas a ideia é explorar essa pesquisa depois como um produto, dadas as carências que tem, né, no SUS e etc. Então, hoje é na fase da pesquisa, junto com o pessoal da Faculdade de Ciências Médicas, e a gente vai começar agora a trabalhar com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul também.
Mas, por enquanto, está na pesquisa. Entendi, obrigado. Sobre a interpretabilidade do modelo, assim, eu não trabalho com imagens médicas, então eu posso estar, enfim. Vamos supor que naquela imagem de retinopatia médica você passasse uma convolução. Dependendo da arquitetura que você utilizar, exatamente isso. Vai ter key points na imagem que o seu modelo vai identificar como chave para classificação de, por exemplo, possível cegueira ou não, certo? Vamos supor que seu modelo retornasse um ponto que o médico não interpreta. Como que vocês lidam com isso? Porque tem um viés, por exemplo, se vocês excluírem esse modelo, tem um viés que você está nada mais nada menos que reproduzindo o conhecimento médico. Ou não, por exemplo, no sentido de que se você incluísse esse ponto que seu modelo identificou e o médico não interpreta, você poderia estar enxergando uma outra coisa em que o médico não é capaz de interpretar, ou enfim. Tá, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Porque o que a gente presume aqui? Tem um cenário, que é o cenário em que a gente recebe 2 datasets. Um dataset muito grande, que a gente só tem a imagem e o rótulo. E um outro dataset pequeno, em que a gente tem onde estão aneurismas, hemorragias, etc. Para conseguir esse dataset pequeno, é muito caro, porque a única pessoa que consegue fazer isso é um médico especializado em retinopatia diabética, o tempo dele é muito caro, né? Por isso que esse dataset é muito pequeno. Então, esse é o cenário que a gente está trabalhando hoje. 2 datasets. Como é que a gente usa o dataset pequeno para inferir, depois de uma imagem de teste, qual que é a região, né, que está o aneurisma, por exemplo. Mas a semântica do conjunto de pixels ela é fundamental para o médico. Não adianta eu mostrar um mapa de calor, por exemplo. Isso é irrelevante para o médico, ele não está interessado nisso. E até porque um mapa de calor é mais onde a rede prestou atenção do que realmente é a causa daquele label, né? Então, daí entra toda essa coisa de correlação espúria, etc. Ela pode estar simplesmente olhando para um lugar que, enfim, pode ter nada a ver com o diagnóstico da doença, entendeu? Era isso que você está perguntando? Boa tarde, professor. Você falou lá na hora que você estava apresentando a analogia dos dados na situação de causalidade com o mito da caverna do Platão. Você poderia explicar melhor aquela situação que você falou que quando você vai estudar os dados de causalidade, você estuda o que produz o dado e não o dado em si? Que eu não entendi muito bem a parte da analogia e como você estuda esses dados nesse processo. É porque aqui não dá para desenhar, mas... Você é da computação? Sim. Qual período? Eu vou para o primeiro. Ah, beleza. Então você vai aprender muita coisa. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando eu falo só em aprendizagem de máquina e distribuição dos dados, eu estou falando de um dataset. Dataset de imagem, por exemplo. Tem a imagem e o rótulo, a doença, por exemplo. Então, eu tenho uma distribuição de dados. Imagina o seguinte, existem todas as imagens possíveis e eu consegui um subconjunto dessas imagens de um determinado hospital, por exemplo, lá do IPEX, por exemplo. Então, eu pego isso, aprendo um algoritmo de aprendizagem de máquina. Mas, para gerar aquele rótulo, como é que ele é feito? Existe um padrão internacional que cada estágio da doença, para ele estar naquele estágio, a foto tem que ter, por exemplo, uma hemorragia e um hematoma. Aí está no nível 1. Se tiver uma hemorragia, um hematoma e uma dilatação de tantos por cento do vaso que sai da córnea, por exemplo, aí vai para o 3. Então, existe uma série de padrões em cada estágio, concorda? Eu posso pegar isso e falar o seguinte, então, o que causa o label ser o label 2 é a presença de um aneurisma e de um hematoma. E a gente constrói isso como um grafo. E você tem uma bolinha aqui, A, setinha B. Então, A causa B. Então, um hematoma junto com um aneurisma causa o label 2.
E isso a gente chama do grafo de causalidade. Então, além do dado, eu falo como que o dado é gerado. Como é que eu gero o label? Olhando lá o padrão internacional da oftalmologia para construir o grafo de causalidade. Entendeu, mais ou menos? Isso no nível 2 de intervenção, é só o grafo de causalidade. No nível 3, aí é o modelo estrutural causal, que aí é uma estrutura mais complexa. Então, vocês analisam o que causa doença, ao invés de pegar um tanto de imagem e ficar falando assim, isso aqui é isso, Exato. isso aqui é aquilo. Exato. Tipo, no aprendizado de máquina normal, né? Normal, De ser... isso. Entendi. Muito Entendi. obrigado. É isso. Em vez de só processar a imagem e cuspir alguma coisa lá. Professor, aqui. Considerando um dataset, né, vai ter uma porcentagem ali que pode ter uma classificação errada. Como que vocês fazem para lidar com isso, né? Tem como fazer um algoritmo para detectar e separar essas classificações erradas a priori? Então, o protocolo hoje é o seguinte: você mostra primeiro a imagem para 3 médicos, que não são tão especialistas, aí, entre aspas, um médico mais barato. Em tendo concordância, isso vai para um médico especializado para conferir se era isso mesmo. Se não tiver concordância, esses médicos ficam interagindo, olhando a imagem, falam, não, mas tem um aneurisma aqui, não, tem um hematoma aqui. E eles ficam interagindo em cima disso, até eles chegarem a um consenso, pelo menos de 2 versus 1. Entendeu? É assim que o label é construído. Mas você tem razão total. Nem sempre o label é confiável, e isso é um problema de pesquisa em aberto. A confiança que você vai ter no label. Entendeu? Alguns algoritmos abordam uma decisão, um modelo, né, uma modelagem probabilística, que ele fala a previsão e fala quanto que ele tem certeza sobre aquela previsão. Que não resolve o problema, mas já ajuda. Né? Tem 2 considerações, eu não sei se eu vou ter tempo. Uma delas é a seguinte: quando você fala em interpretabilidade, você está considerando que, por exemplo, o médico precisa saber por que você chegou àquela conclusão. Mas existe também um outro lado, né, que talvez possa existir, que como houve uma análise muito profunda ali de detalhes, pode ser que a área de conhecimento ainda não conheça aquele problema. Ou seja, tem essa possibilidade também no nível de pesquisa e em ciência de computação, que a interpretabilidade pode ajudar a aumentar o conhecimento da outra área. Ou seja, eu estou interpretando de uma forma que aumente o conhecimento da área médica, da área jurídica, o que for, onde você está lidando. Essa é a minha primeira pergunta. Outra questão é que existe a possibilidade de você, em vez de tratar imagens estáticas para chegar a um diagnóstico, você trata uma série temporal daquelas imagens, que pode ser que tenha algumas coisas que você não consiga deduzir por uma imagem estática, mas sim a evolução daquela imagem. Certo, vou começar pela primeira pergunta. Acho que talvez até a pergunta de outra pessoa tenha a ver com isso. A sua, né? Agora que eu me liguei que o que você falou, acho que era isso, né? Sim, então, quando eu falo, por exemplo, que o usuário-alvo é o cientista de dados ou o engenheiro de dados, muitas vezes, para melhorar o modelo, você precisa de insight de onde que ele está errando. Então, se você fala, olha, se o modelo falou, eu previ que era o grau 2 de retinopatia diabética, porque eu previ que tinha um aneurisma nessa região aqui. Mas aí o médico vai lá e olha, não tem aneurisma nessa região. Então, você pode melhorar o modelo nesse sentido. Agora, o médico, ao analisar várias respostas do algoritmo, ele pode ter algum clique, alguma coisa, de entender o que esse algoritmo está vendo que talvez ele não esteja vendo. Então, a vantagem da interpretabilidade, da explicação, uma delas é essa. Sim, pode dar insight para outras coisas. Desculpa, qual que é a outra pergunta? Sim, a imagem de fundo de olho é o mais simples que você tem, o exame mais barato, mas você pode ter outros exames mais caros, que aí, por exemplo, a imagem pode estar em 3D. Então, você pega o olho. É igual você fazer um raio-x e uma ressonância magnética, né? Então, você vai fazendo cortes nisso, você tem vários planos da imagem. E um outro tipo de dado que a gente tem também
é o dado do coração. Então, por exemplo, o eletro, ele é uma série temporal, né, medindo lá os níveis de voltagem do coração, que você não pode olhar só um pedaço. Tem que olhar ao longo do tempo, né, do exame todo, né. Exato. É isso. Só isso. Muito obrigado. Vamos agradecer ao professor Anísio. Valeu, pessoal.